E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para o nosso terceiro vídeo então, né? Nesse vídeo nós vamos ver vetor definido por dois pontos e ponto médio. Então começando aí com o vetor definido por dois pontos. Consideremos o vetor AB de origem no ponto A, x1, y1 e extremidade no ponto B de coordenadas x2 e y2. Como já vimos, os vetores OA e OB têm expressões analíticas OA igual a x1, y1 e OB igual a x2, y2. Você deve lembrar disso lá do nosso primeiro vídeo, ok? Então, olhando para a figura que a gente tem aí, a gente tem que no triângulo OAB, o vetor OA mais o vetor AB é igual ao vetor OB. Se eu mantiver o AB no primeiro membro e passar o OA para o segundo membro, a gente tem que AB é igual a OB menos OA. Mas, como nós vimos aí em cima, o vetor OB pode ser escrito como x2, y2, o vetor OA como x1, y1. Então, a gente fazendo a devida substituição aí, a gente tem que o vetor AB vai ser x2 menos x1 e y2 menos y1. Aí, em outras palavras, as componentes do vetor AB, elas são obtidas subtraindo-se as coordenadas da extremidade B das coordenadas da origem A. É por essa razão, inclusive, que é muito comum a gente escrever que AB é igual a B menos A. É importante lembrar que um vetor tem infinitas representações, que são segmentos orientados de mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. E dentre esses infinitos representantes do vetor AB, o que melhor caracteriza esse vetor AB é aquele que tem origem lá na origem do sistema, a origem no 0, 0. E aí esse vetor que tem origem no 0, 0, ele vai ter extremidade num ponto P de coordenadas x2 menos x1, y2 menos y1. Veja essa figura aí. O vetor OP é chamado de representante natural ou vetor posição do vetor AB. Nessa figura agora, os segmentos OP, AB e CD representam o mesmo vetor. O vetor V, que pode ser obtido fazendo P menos O, B menos A ou D menos C. Todos eles isso vai dar 3, 1. Essa figura deixa claro que é irrelevante o fato de os segmentos orientados ocuparem posições diferentes. O que realmente importa é que todos tenham o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, para que representem o mesmo vetor. Por outro lado, sempre que tivermos um vetor V igual a AB, ou o vetor V dado por B menos A, podemos concluir também que o ponto B ele é obtido por A mais V, ou seja, o ponto B ele é obtido a partir do deslocamento do ponto A ao longo do vetor V. Ou o ponto B é obtido a partir do deslocamento do ponto A ao longo do vetor AB. Ou seja, esse vetor V ou AB, ele transporta o ponto inicial até a extremidade. Voltando à figura anterior, a gente viu lá que o vetor V é o vetor 3, 1. E daí a gente tem que o ponto B é o ponto A deslocado pelo vetor V, ou seja, B é A mais V. E aí a gente pode observar isso, que o ponto A é menos 2, 3, mais o 3, 1, que é o vetor V, dá um 4, que é o ponto B. Isso vale para o ponto D e para o ponto P. Se você quiser dar uma paradinha aqui no vídeo e dar uma olhadinha na apostila, você vai perceber isso aí. Ainda uma ilustração. Na figura a seguir, os vértices do triângulo são A41, B53 e C35. E os vetores U, V e W são indicados. U é o vetor AB, V é o vetor BC e W é o vetor CA. Observe que a partir dessas indicações, e preste atenção no sentido que esses vetores são tomados,
a gente tem assim as componentes dos vetores. O vetor U, as componentes são 1, 2, o vetor V, menos 2, 2, e o vetor W, 1, menos 4. Se a gente observar primeiro na parte do triângulo, a gente percebe que, se a gente somar os três vetores, a gente obtém o vetor nulo. Observe, a gente sai do ponto A, vai para o B, é o vetor U. Depois do B vai até o C, é o vetor V. Depois do C volta para o A, é o vetor W. Quando eu somo esses três vetores, eu caio no mesmo ponto e obtenho um vetor nulo. Se eu fizer a mesma coisa algebricamente, olhando aqui para as componentes dos vetores, quando eu falo no vetor U, 1, 2, no vetor V, menos 2, 2, no vetor W, 1, menos 4, se eu somar primeiras abscissas, 1 menos 2 mais 1, isso vai dar 0. E se eu fizer também com as ordenadas, 2 mais 2 menos 4 vai dar 0. Então observe, também obtenho o vetor nulo, vetor de coordenadas 0, 0. Vamos ver exemplos agora. Exemplo 1 aí. Dados os pontos A, menos 1, 2, B, 3, menos 1 e C, menos 2, 4, determinar o ponto D de modo que o vetor CD seja um meio do vetor AB. Bem, o que nós vamos fazer primeiro aí? Nesse caso aí nós vamos chamar o vetor D de XY. E aí eu vou substituir de forma direta aí no que foi dado. CD é D menos C, ou seja, XY menos 2, 4. Igual a 1 meio de B menos A. O B é menos 3, 1, menos o A, que é menos 1, 2. Do primeiro membro aí, x menos 2 dá x mais 2. Y menos 4 mesmo, dá direto aí. Do segundo membro, eu tenho que 3 menos 1 vai dar 4. Menos 1 menos 2 dá menos 3. 1 meio disso aí dá 1 meio de 4 é 2, 1 meio de menos 3 meios. E daí, agora, a gente tem uma igualdade de vetores e fazendo x mais 2 igual a 2, a gente encontra que o x vale 0. E fazendo y menos 4 igual a menos 3 meios e efetuando isso aí, a gente encontra que o y vale 5 meios. Então, a resposta aí, o ponto D é o ponto 0, 5 meios. Bem, agora nós vamos ver esse mesmo exemplo resolvido aqui no GeoGebra. A primeira coisa que nós vamos fazer é localizar aí o ponto A de coordenadas menos 1, 2. Agora nós vamos localizar o ponto B e construir o vetor que tem origem em A e extremidade em B. Agora nós vamos localizar o ponto C de coordenadas menos 2, 4. E agora nós vamos utilizar um comando que é o seguinte: nós vamos encontrar o ponto D a partir da soma do ponto C com a metade do vetor U. Então, quando a gente faz isso, o ponto D é localizado aí. Verifique aqui pela janela algébrica que o ponto D tem exatamente as coordenadas que nós encontramos na resolução que fizemos antes. Coordenadas 0, 5 meios, né? 2,5 é 5 meios. Ok? Exemplo 2. Esse exemplo agora, ele também pode ser resolvido no GeoGebra, mas nós não vamos fazer aqui não. De qualquer forma, fica como sugestão para você fazer esse exemplo lá no GeoGebra, tal qual nós fizemos o exemplo 1. Então vamos lá. Exemplo 2. Sendo A menos 2, 4 e B, 4, 1, determinar os pontos F e G que dividem o segmento AB em 3 segmentos de mesmo comprimento. Bem, como que nós vamos resolver este problema? Na figura aqui, a gente consegue ter uma ideia, o esboço não é uma localização precisa, obviamente, mas a gente tem uma ideia do segmento AB e dos pontos F e G, dividindo esse segmento AB em 3 partes iguais. Então, olhando para a figura aqui, a gente pode perceber que o AF, o FG e o GB são iguais.
AF, FG e GB, os três são iguais. E esses três, qualquer um deles equivale a 1/3 do vetor AB. Então veja bem, eu tenho lá as coordenadas do ponto A e do ponto B. Com isso eu consigo escrever o vetor AB. O vetor AB eu vou fazer B menos A, isso vai dar para mim 6 menos 3. Aí 1/3 disso, 1/3 de 6 menos 3 é 2 menos 1. Então agora, para encontrar o ponto F, basta eu fazer F igual a mais 1/3 de AB. Eu vou deslocar o ponto A em 1/3 do vetor AB e com isso eu vou encontrar o ponto F. Então, o ponto F vai ser igual ao ponto A menos 2, 4, mais 1/3 de AB, ou seja, 2 menos 1. Quando eu faço menos 2, 4, mais 2 menos 1, isso vai dar 0,3. Essas são as coordenadas do ponto F. E para eu encontrar o ponto G, eu faço a mesma coisa. Eu pego o ponto F, desloco ele em mais 1/3 do vetor AB, e com isso eu vou encontrar o ponto G. Assim, então olha só, o ponto G vai ser igual a 0,3, que são as coordenadas do ponto F, que eu acabei de encontrar, mais 2 menos 1, que é 1/3 do vetor AB, e quando eu somo isso vai dar 2, 2. Dessa forma, então, eu encontrei o ponto F, 0,3, e o ponto G, 2, 2. Tenta fazer essa mesma coisa no GeoGebra, é bem tranquilo. Se de tudo vocês tentarem, ou quem tentar não conseguir, me fala que eu faço isso no GeoGebra, faço um videozinho aqui, mas legal é você tentar aí, você vai ver que é bem tranquilo, tá certo? Agora nós vamos falar de ponto médio. Ponto médio. Seja o segmento de extremos AX1, Y1 e BX2, Y2, da figura aí abaixo. Observe, antes da gente continuar no texto aqui, que eu não estou falando mais em origem e extremidade, porque para ponto médio é indiferente o sentido que o vetor está. Tá? O ponto médio vai ser o mesmo para qualquer um dos dois sentidos que a gente adotar. Para encontrar as coordenadas do ponto M, XY, o que a gente vai fazer? Abaixo da figura aí. Se MXY é o ponto médio de AB, então podemos expressar na forma vetorial que AM é igual a MB. Olha para a figura lá e verifica essa igualdade. AM, ou seja, o vetor que vai de A até M, é igual ao vetor que vai de M até B. Ok? Verificou que é válida essa afirmação? Se é válida essa afirmação, então a gente pode dizer que x menos x1, y menos y1, ou seja, m menos a, extremidade menos origem do primeiro vetor, igual a x2 menos x, y2 menos y, ou seja, extremidade menos origem do segundo vetor. Da igualdade de vetores aí, então, a gente pode dizer que abscissa é igual a abscissa, que ordenada é igual a ordenada. Então, fazendo-se x menos x1 igual a x2 menos x, e isolando, resolvendo isso aí em termos de x, a gente tem que x é igual a x1 mais x2 sobre 2. Resolvendo isso aí em termos de ordenada, a gente tem que a ordenada do vetor do primeiro membro é igual à ordenada do vetor do segundo membro. Então, y menos y1 é igual a y2 menos y. E aí, resolvendo essa equação em termos de y, a gente tem que y é igual a y1 mais y2 sobre 2. Com isso, a gente consegue escrever uma fórmula para o ponto médio. Essa fórmula já era conhecida, mas aqui a gente chegou nessa fórmula usando o princípio dos vetores, certo? Então, para a gente encontrar o ponto médio de um segmento, ou mesmo o ponto médio de um vetor, a gente faz x1 mais x2 sobre 2 para encontrar a abscissa, e a gente faz y1 mais y2 sobre 2 para encontrar a ordenada. Certo? Então vamos ver aí mais exemplo. É bem trivial esse exemplo aí, não tem nem como complicar, né? Qual o ponto médio do segmento de extremos A, menos 2, 3 e B, 6, 2? Bom,
Como eu tinha dito, para a gente encontrar o ponto médio, a gente vai fazer a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas. Então eu vou fazer menos 2 mais 6, isso vai dar 4. Sobre 2, 2. E para as ordenadas, 3 mais 2, 5 sobre 2, 5 meios. Então as coordenadas do ponto médio desse meu segmento AB é o ponto M2, 5 meios. Nós vamos parar esse vídeo por aqui. E o primeiro assunto que nós vamos estudar no próximo vídeo, no vídeo 4, vai ser paralelismo de vetores, ok? Um abraço, galera. Tchau, tchau.